Olá, vamos continuar aqui o nosso estudo do livro de Esther, seguindo aqui a apostila na página 26. Já vimos aí o contexto de Esther e a questão da soberania de Deus, do papel de Deus presente ali. E vamos continuar aqui. A narrativa em si consta dos seguintes pontos. A rainha Vasti recusou a comparecer ao banquete do rei Assuero e por causa disso perdeu a sua posição de rainha, sendo substituída através de uma escolha entre todas as mulheres do reino por Esther. Isso é narrado no capítulo 1 e no capítulo 2. Esther era uma moça judia. De início ela não revela, na verdade, isso para o rei, e ela vai participar de uma espécie de concurso de beleza para ser incluída entre as moças que trabalhavam ali, que viviam na corte do rei. Ela acaba vencendo, conseguindo entrar, e por causa dessa situação da rainha Vasti, que entra em atrito com o rei Assuero, ele resolve escolher uma outra rainha e a escolhida acaba sendo Esther. Continuando aí, no capítulo 3 a gente tem o seguinte: ao mesmo tempo, foi Ramã elevado em posição de destaque no reino. Ele era um general do exército do rei. Amã odiava os judeus, pois eram os únicos que não se curvavam diante dele. Os judeus eram liderados por Mordecai, tio da rainha Esther. Amã conseguiu que o rei assinasse um decreto para a destruição dos judeus. Isso é narrado no capítulo 3. Mordecai, então, tio de Esther, ou Mardoqueu, como eu disse no vídeo anterior, algumas traduções usam esse outro nome. Ele era o líder ali da comunidade de judeus na cidade. Mordecai pediu a Esther que intercedesse junto ao rei a favor do seu povo. Entretanto, ela ficou hesitante, pois era proibida de chegar à presença do rei sem ser chamada. Essa é a situação que a gente vê ali no capítulo 4 e no capítulo 5. Esther sabia que havia uma lei, uma proibição de se entrar na presença do rei sem ser chamado. Mas ela resolve, quando ela toma conhecimento disso, mesmo com um certo receio, com um certo medo, quando ela é avisada por parte do seu tio, ela entra em jejum. O texto fala que ela se consagra por 3 dias e 3 noites. Ela pede que os judeus façam o mesmo, intercedam por ela, e ela resolve aceitar esse desafio e entra na presença do rei. E ali ela começa então a trabalhar. O rei concede, o rei a recebe, lhe diz que concederá ao seu favor aquilo que ela quiser, e ali ela começa a trabalhar para acabar com esse plano maligno de destruição dos judeus, preparado aí por Amã. Continuando aqui na apostila. Mordecai denunciou ao rei uma rebelião que estava sendo preparada contra ele, ganhando a simpatia do rei, que mandou que todos no reino prestassem honras a Mordecai, estando incluído Amã, que era o seu feroz inimigo. Então Amã, no capítulo 6, ele é humilhado, ele experimenta essa humilhação por ter que prestar honras ao seu maior inimigo, que era Mordecai. Enquanto isso, a gente continua na história, no capítulo 7, Esther prepara um banquete, convida o rei Assuero e Amã, e nessa ocasião Esther denuncia ao rei os planos de Ramã para destruir o povo judeu. Esther então revela a verdade, revela tudo aquilo que Ramã estava fazendo, e que inclusive ela seria morta junto com o seu povo. E Amã é condenado à forca, e ao povo judeu é ordenado que resistam ao ataque contra eles. Isso é narrado ali do capítulo 7 ao 8. O povo consegue ter a chance. O rei ele já havia decretado que os judeus teriam que ser atacados, mas ele não podia revogar aquele decreto, porém ele dá um outro decreto, dizendo que os judeus poderiam então se defender. E assim, no capítulo 9, eles alcançam vitória e celebram uma festa em honra a tudo isso, essa festa chamada Purim. Essa festa até hoje é comemorada entre o povo judeu para celebrar a vitória que eles obtiveram nessa situação aqui no Império Persa. Para vocês verem como o povo judeu ele é tradicionalista, e 2.500 anos depois eles continuam comemorando essa situação aqui. Tal a importância do que aconteceu e do que Esther
e Mardoqueu fizeram. Então o livro também serve para isso, para narrar ao povo judeu as origens dessa festa, né? Para lembrar ao povo judeu a origem dessa festa. Lembrando que estamos falando aqui de um povo que estava se reconstruindo, que estava retomando as suas terras, retomando as suas tradições, e era importante que eles lembrassem desses grandes feitos que Deus havia feito por eles. Então esse é mais um motivo, uma das lições que aprendemos aqui com o livro de Esther. A questão da festa do Purim, da instituição dessa festa e de como os judeus precisavam lembrar disso, lembrar que Deus estava lutando em favor deles, como já vimos em outras ocasiões. Esse livro, como nós vemos aqui no material de apoio, também nos ensina o seguinte: sirva a Deus no lugar onde Ele te colocar, permanecendo atento à ação soberana do Senhor. Afinal, Esther, ela não entendia, ela havia se tornado rainha, e como nós lemos no texto, né, de Esther 4,14, ela não havia entendido que talvez foi por causa disso tudo, para esse momento, que ela havia se tornado rainha. Deus havia aberto essa porta para ela. E às vezes a gente não entende o agir de Deus. A gente não entende por que Ele nos coloca em determinado lugar, por que Ele abre uma porta de emprego em determinado lugar, ou porque Ele nos coloca para morar em determinada vizinhança, ou porque Ele nos chama para determinado ministério ou para trabalhar em determinada igreja. E a gente não entende, porque os planos do Senhor são mais altos, os pensamentos dele são muito mais altos. Mas como diz o texto de Jeremias, é para o nosso bem. Os pensamentos dele são mais altos do que nossos, mas para nos dar um fim proveitoso, diz o texto de Jeremias 29:11. E assim foi com Esther. Nós vemos que, ao se tornar rainha, ela conseguiu ter acesso ao rei como nenhuma outra pessoa teria. Ela conseguiu levar aquilo que estava acontecendo, aquela situação ao rei, e assim salvar todo o povo judeu e ser um instrumento de Deus para a concretização dos planos do Senhor para esse povo, de uma forma que ela não queria imaginar. E nós também não imaginamos aquilo que Deus quer para nós às vezes. Aí entra a questão da submissão, de entendermos que Deus ele é soberano, que Ele reina, que Ele sabe o que Ele está fazendo, e que nós, nas nossas conjecturas, às vezes imaginamos coisas, mas que não conseguimos enxergar onde Ele enxerga. Então aí está a importância de estarmos atentos à vontade de Deus e procurarmos perceber aquilo que Ele deseja de nós. Amém? E por fim, um outro tema, como eu falei no vídeo anterior, é a questão do mentoreamento. Por que o mentoreamento? Porque Mordecai, ele esteve o tempo todo cuidando de Esther e orientando Esther. Seja antes, quando ela veio morar com ele, até os momentos mais difíceis, de maior decisão, os momentos em que ela precisou fazer a diferença, ele estava ali com ela. Isso mostra a importância de termos líderes, de termos pastores, de termos mentores sobre a nossa vida, que nos orientem nos momentos de dificuldade. Aqui no nosso material de apoio, diz assim, algumas lições que aprendemos com esse mentoreamento que Mardoqueu ou Mordecai exerce sobre Esther. Primeiro, o mentoreamento começa com decisão, né? A mentoria começa no lar. Mordecai, aceitou adotar Esther, que perdeu seus pais, e ali ele foi instruindo ela no caminho que ela deveria andar, que era o caminho do Senhor. Mentoreamento se faz com relacionamento. Mesmo quando Esther foi morar na corte do rei, Mordecai permanecia indo até os portões, procurava se aproximar dela, procurava conversar com ela, saber o que estava se passando. Então, a distância não é desculpa para nós não mentorearmos alguém ou para não sermos mentoreados por alguém. A mentoria se pratica com objetividade e obediência. A Esther ouviu as orientações de Mardoqueu e obedeceu, mesmo sabendo das dificuldades que ela enfrentaria.
Mentoria também ocorre em meio às oportunidades. Ali nessa situação toda, Esther entendeu que Deus tinha dado uma oportunidade para ela para fazer a diferença. Mas entendeu diante do quê? Das orientações do seu mentor. Nós, como mentores, porque também temos mentoreado pessoas, seja nossos filhos, seja nossos liderados, ou aqueles que Deus coloca para discipularmos, nós temos que ajudá-los a enxergar as oportunidades que Deus coloca no caminho deles. Mentoria implica em humildade e exemplo, né? Mordecai, ele foi sempre exemplo de perseverança, ele não se dobrava diante do general Amã, ele não se dobrava diante dos ídolos, ele permaneceu firme, fugindo ali das oportunidades de trair a palavra de Deus, a vontade de Deus, e com isso ele deu um bom exemplo para a sua mentoreada. E por fim, a mentoria leva à autonomia. Mordecai, ele instruiu tudo o que ela deveria fazer, mas a decisão final cabia a Esther. E assim cabe a nós como mentores, orientarmos, discipularmos, mostrarmos o caminho, mas se os nossos mentoreados, liderados não seguirem, infelizmente, quem perde, na verdade, são eles. A gente perde, quem desobedece é aquele que perde. Às vezes a gente se recrimina porque um filho, ou um liderado, ou um discípulo não se comportou da forma como nós esperávamos, não andou nos caminhos do Senhor como nós esperávamos, mas todos nós temos o livre-arbítrio e precisamos entender e respeitar esse livre-arbítrio e orar, trabalhar com base na oração, no joelho dobrado, na intercessão, para que Deus faça o papel dele, para que o Espírito Santo faça o papel dele, e a gente não faça o papel do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós orientamos como mentores, nós lideramos, nós damos as diretrizes, mostramos o caminho, e desejosos, claro, que aqueles que nos ouvem sigam, mas também não podemos nos recriminar quando isso não acontece. Esperamos que nós possamos fazer mentoreados, discípulos de sucesso, como Mordecai fez com Esther. Amém? Teremos mais um vídeo ainda, em que falaremos um pouquinho do que acontece depois de tudo isso. Não saia daí então, já já a gente volta para concluir de vez os nossos vídeos aqui, o nosso estudo do Antigo Testamento. Até mais!